Temos aqui o João Monteiro, com muito gosto que fizemos o convite e ele aceitou. Para nós foi uma honra a possibilidade de ouvi-lo. Ele que é um dos fundadores da comunidade cética portuguesa, um historiador também da ciência, um excelente comunicador de ciência, um dos autores deste livro, que é um dos bons exemplos na língua portuguesa de um combate racional à pseudociência. Não se deixe enganar. E que continua a ser uma leitura interessante e discutível. É um livro de leitura obrigatório para quem se interessa por esta área. Os 4 autores sou eu, o Marco Filipe, a Diana Barbosa e a Leonora Brandes. Os 4 somos os fundadores da comunidade cética portuguesa. Não sei se estão familiarizados com o tema de ceticismo ou não, mas o ceticismo está relacionado, obviamente, com a dúvida. E o que nós fazemos é, perante a dúvida, nós vamos procurar provas, evidências que sustentem as afirmações, as alegações que estão a ser feitas para nós aceitarmos ou rejeitarmos. Isso é o ceticismo, que é o contrário do negacionismo. O negacionismo rejeita provas, as provas que existem. Portanto, os céticos vão à procura de provas. Nós centramos muito em torno da ciência, mas abordamos outros temas, como por exemplo a história, as ciências sociais, temos preocupações com a sociedade e de vez em quando temos eventos culturais, nomeadamente visitas ao museu. Um desses eventos chama-se Céticos no Museu, precisamente. Porque queremos, é uma das maneiras de nós divulgarmos ciência, é levar também, não só trazer as pessoas a nós, mas nós irmos ter com as pessoas, que é isso que nós queremos. O que eu quero fazer com esta apresentação é fazer um bocadinho o state of the art do nosso trabalho na Concept sobre este tema. Porque como já escrevemos, já falámos, já interagimos com as pessoas, que é isso que nós queremos fazer, é ter com as pessoas, não passar o conhecimento no sentido top-down, mas queremos entrar em diálogo uns para os outros. Acho que tenho aqui algumas conclusões interessantes para partilhar convosco. A teoria da conspiração pode ter várias definições. Vamos assumir a definição de que é a crença de que uma pessoa, um conjunto de pessoas, ou uma organização, um conjunto de organizações, está em conluio para deliberadamente enganar alguém, mas não há provas para esta ideia. Okay? Outra coisa é uma conspiração. Uma conspiração é alguém que se junta para conspirar, para fazer algo, e isso são conspirações verdadeiras. As conspirações verdadeiras, de facto, existem. Uma teoria da conspiração difere de uma conspiração porque não há provas. Só que esta ausência de provas, em vez de invalidar esta crença, pelo contrário, até fortalece a crença. Porquê? Porque as pessoas que acreditam nisso dizem se não há provas é porque eles estão a fazer tão bem, eles, e reparem na expressão, eles, são sempre eles, estão a fazer tão bem o seu trabalho que isto está escondido e nós não conseguimos perceber quem, ou quê, ou porquê é que está a fazer isto. Portanto, escondem as provas. Ou seja, a ausência de provas é uma força para acreditar nestas ideias, em vez de ser uma fraqueza. Por vezes, coisas que nós pensamos que são teorias da conspiração, portanto, nós céticos temos de estar atentos a isto. Às vezes, ideias que nós pensamos que são teorias da conspiração, com o passar do tempo, descobrimos que afinal são conspirações verdadeiras. Portanto, nós na Concept temos muita atenção, muito cuidado antes de fazer uma afirmação sobre se algo, uma afirmação é ou não uma teoria da conspiração. Uma ideia é ou não uma teoria da conspiração. Vou dar-vos alguns exemplos de teorias da conspiração com os quais já abordámos no nosso trabalho. Uma fotografia tirada pelo telemóvel, daí a baixa qualidade, mas vocês o que é que veem aqui? Isto é o céu, aqui um risco branco, aqui é o candeeiro. Esta fotografia é interessante por várias razões. Primeiro, é porque é o céu de Coimbra, visto aqui de Coimbra. Eu trabalhei aqui em 2012, no Departamento de Botânica, e foi quando a primeira vez que tive, portanto, nesta altura, tive a primeira vez contacto com uma teoria da conspiração que era a dos chemtrails. Não sei se já ouviram falar nisto. O que é que esta teoria da conspiração diz? Que estes rastros que nós vemos no céu, que nós sabemos, já estamos todos de acordo nisso, que são libertados pelos aviões, alegam que são químicos libertados deliberadamente para nos envenenar. Portanto, esta é a teoria geral. Eu hesitei porque depois, como em qualquer teoria da conspiração, há uma ramificação na ideia. Nós, na Concept, já realizámos algumas tertúlias tertúlias mensais sobre diversos temas e já duas, pelo menos, foram sobre teorias da conspiração. E numa dessas tertúlias, falámos que haveria esta teoria da conspiração sobre os chemtrails, mas achámos tão disparatado que não teria interesse que decidimos que não iríamos abordar este tema.
No entanto, a certa altura, portanto, em 2012, quando eu estava cá em Coimbra, deparo no Facebook, nas redes sociais, uma pessoa eminente, portanto, com vários seguidores, era um académico, a partilhar um documentário que tinha visto e estava a partilhar junto às outras pessoas, a dizer: vejam este documentário, o que é que isto está a passar, isto a ser verdade, é muito assustador. Eu já sabia qual era o documentário, conheci pelo título, falava sobre os chemtrails e a minha primeira reação foi: deixa-me lá desmontar isso, enviei uma mensagem privada ao senhor e disse: atenção, porque isso não é verdade, esse documentário não é um documentário informativo, é desinformativo, e em breve eu irei escrever um texto a explicar porquê. Escrevi esse texto, partilhei com ele e não foi suficiente. Não foi suficiente porque as pessoas perguntaram então o que é que está mal com o documentário, porque tem cientistas a falar, fala sobre ciência, fala sobre químicos, como é que isto não é verdade? Fala sobre aviões, liberta estes rastros, o que é que isto está? Portanto, a gente vê-os, o que é que não é verdade aí? Então, o que é que eu faço? Eu fui assistir ao documentário todo, de uma ponta à outra, já tinha assistido antes, mas ali fui assistir novamente. E a metodologia foi a seguinte: assisti tudo suspendendo o espírito crítico, portanto, assisti tudo como se me tivesse parado com aquilo pela primeira vez. E cheguei ao final do documentário e pensei: epá, isto é assustador. Se isto for verdade, isto é assustador, já percebi porque é que o homem partilhou isto. Então fui assistir uma segunda vez a seguir, as coisas demoram tempo, tiram-nos tempo a desmontar isto. Fui assistir uma segunda vez e aí já ficou o pensamento crítico. Fui ver aquilo e pensar: espera, o que é que esta pessoa está a dizer? Isto faz sentido ou não? Isto é verdade ou não? E principalmente quando apareciam os tais cientistas a falar. Comecei a perceber, já estava com o pensamento crítico ativo, por assim dizer, comecei a perceber: não, isto não é verdade, isto não, com os meus conhecimentos químicos, as coisas não se processam desta maneira, deixem-me cá ver, tomar nota que é o nome deste cientista. Então fui ver uma terceira vez, esta foi a segunda, a terceira vez foi, com base nos apontamentos que eu tinha tido, fazer fact-checking, portanto, verificação de factos de tudo o que estava a ser dito. E a partir daí percebi que esse documentário não tinha sustentação. E não tinha sustentação porquê? Primeiro porque os cientistas que estavam a falar não eram bem cientistas. Portanto, alguns nem sequer tinham formação em ciência, mas pareciam lá como sendo cientistas. Outros porque fui averiguar, fui fazer fact-checking das afirmações, já havia sites que tinham analisado, feito essa análise também, e em que os próprios que foram entrevistar esses cientistas, verdadeiros cientistas, e eles disseram: sim, de facto eu disse isso, mas disse mais do que está no documentário. O que fizeram nesse documentário foi truncar as minhas afirmações, de modo a passarem o que eles queriam que passasse, eles, os autores do documentário, mas não tudo o que eu disse, porque eu depois disse isso pode ser interpretado dessa maneira, mas o conhecimento que nós temos não nos permite fazer essa afirmação. Portanto, coisas destas. Portanto, temos afirmações truncadas. Depois foram fazer análises químicas ao sol e à água e fizeram comparações com os volumes, com os valores de segurança, os volumes de segurança. E o que verificaram foi que, segundo eles, o que disseram no documentário, é que os valores encontrados dos metais e dos químicos encontrados estavam muito acima desses valores de segurança. Mas se nós formos a ver bem, se separarmos a imagem e formos comparar os valores, eles estão a fazer comparações com unidades diferentes, que não podem ser comparáveis. E daí parecer que os valores que eles obtiveram estão muito elevados, não estão. Até estão abaixo do limiar de segurança. Portanto, mais uma vez, não há esses riscos. Portanto, finalizar caso a caso, afirmação a afirmação, e não havia alegações suficientes, credíveis, para sustentar esta ideia dos chemtrails. E, portanto, eu digo e afirmo, com base no conhecimento que tenho, que isto é uma teoria da conspiração. Até porque, se formos a ver quem é que são eles, vamos ver o que o documentário não diz. Diz que são eles. Depois fica à interpretação de cada um tentar reconhecer quem são os eles. E isto é propositado. É propositado porque isto vai mexer com as inseguranças, com as incertezas, com os receios de cada pessoa que está a ver estes documentários. Aquelas pessoas que são antissistema acham que os eles são os políticos que os estão a envenenar. Os que são a favor da agricultura biológica acham que os eles são a Monsanto, que estão a libertar estes químicos para destruir as colheitas, a produção biológica, para que depois se possa substituir essa plantação biológica por organismos geneticamente modificados. O termo técnico é condensation trails. E, portanto, os teóricos da conspiração que defendem esta ideia, em vez de reconhecer que isto são rastros de condensação, dizem não pode ser, é mais do que isso. Na realidade, isso são os chemtrails, chemical trails, portanto, os rastros químicos. E que químicos são esses? Não importa perguntar, eles dizem, se por acaso dizem no documentário, dizem que é o alumínio, o estrôncio e o bário.
O alumínio, quando eles vão medir, vão detectar alumínio no solo, encontram. O alumínio compõe 7% da crosta terrestre, portanto é normal que esteja lá, não dizem as quantidades. E quando encontram os outros metais, os outros químicos, não dizem bem como é que aquilo foi recolhido. E portanto é importante saber onde é que foi recolhido, em que condições, como é que foram feitas as análises, e isto não é dito no documentário. Portanto deixa espaço para muitas dúvidas, para além de quando mostram os resultados, como eu já disse, as unidades não serem as mesmas, portanto não ter aquele nível de comparação. Outra teoria da conspiração envolve os medicamentos. Portanto, tem uma teoria da conspiração em torno do que chama a Big Pharma, a indústria farmacêutica, de que a indústria farmacêutica, ou os cientistas, ou os médicos, mais uma vez, o eles varia consoante os receios e as crenças das pessoas, têm a cura para as doenças, mas andam a esconder essa cura porque querem ganhar mais dinheiro através da venda de medicamentos que não vão curar nada, mas que vão diminuindo os sintomas, por assim dizer. Uma maneira de contrariar isto é mostrar que há investigação a ser feita para encontrar curas para doenças, que já houve doenças que obtiveram cura e, portanto, os medicamentos de facto são usados para aliviar sintomas, alguns para curar, outros para aliviar sintomas, enquanto não há uma cura, mas que há vários cientistas na comunidade científica, mesmo na comunidade científica portuguesa, à procura de curas para doenças. E se essas curas já existissem, então seriam disponibilizadas. Porquê é que muitos teóricos da conspiração defendem esta ideia? Para começar, porque têm já o mindset, a maneira de pensar de que há sempre alguém para tudo na sua vida, com a verdade ou com o conhecimento, e que estão a esconder esse conhecimento de outros. Já passei. Outra razão tem a ver com o facto de muitos dessas pessoas terem interesses. Têm interesses, por exemplo, junto das terapias alternativas, relacionados com as terapias alternativas. E querem afastar as pessoas da medicação, dos produtos farmacêuticos, para atraí-los para os chamados produtos naturais. E uma das curas, por exemplo, dizem, uma das alegações é que já existe a cura para o cancro, que é através de meios naturais, por exemplo, através do limão. O limão cura o cancro dessas pessoas, e portanto não precisamos de medicamentos, e que os medicamentos nos estão a envenenar, e é nos produtos naturais que vamos encontrar essa cura. Ora bem, a distinção entre produtos naturais e produtos químicos ou sintéticos não faz muito sentido, porque tudo na natureza tem químicos. Tudo é constituído por químicos. Não há nada sem químicos. Se encontrarem afirmações ou alegações de que há um produto, um alimento, quer que seja, sem químicos, isso não é verdade. A única coisa que existe que não tem químicos é o vácuo. De resto, tudo tem químicos na sua constituição. Outra teoria da conspiração está relacionada, mais uma vez, com os organismos geneticamente modificados. Os organismos geneticamente modificados já fazem parte da nossa vida, da nossa história enquanto humanidade há muito tempo. Reparem que, a partir do momento em que nós nos tornamos, nós, espécie humana, nos tornamos sedentários, passamos a produzir os nossos próprios alimentos, ou através dos animais, através da pastorícia e da criação de gado, da suinocultura, etc. E também na parte da agricultura. E o que fomos fazendo, percebemos isso, que se cruzássemos, se selecionássemos alimentos com certas características, iríamos ou preservar essas características, ou então até modificá-las com o tempo, ao longo de várias gerações. Chama-se isso de seleção artificial. Portanto, selecionar as características que queremos, produzindo-as ou misturando-as, de modo a preservar certas características ou criando híbridos. E conseguimos fazer isso de modo bem feito. Conseguimos obter variedades de milho que temos atualmente, as maçarocas, não eram assim. Era o teocinto. O teocinto era uma ervinha, era uma graminha, que aquilo pouco alimentava, tinha poucos grãos, os grãos eram pequenos, e hoje temos maçarocas recheadas de milho. E isso resultou através de cruzamento seletivo de diferentes variedades. O mesmo com os animais. Quando temos rebanhos de ovelhas, por exemplo, e queremos ter ovelhas com mais lã, ou ovelhas com uma particularidade de lã mais comprida, ou bois com uma grande massa muscular, o que se tem feito foi fazendo cruzamentos seletivos, de modo a obter essas variedades. O que os nossos antepassados não sabiam é que, ao fazer isso, eles verificavam que estavam a modificar o aspecto externo dessas variedades, sejam animais, sejam de plantas. O que não sabiam, porque não tinham esse conhecimento de genética na época, portanto, estamos a falar antes do século XIX, o que não sabiam é que estavam a modificar os seus genes. Portanto, essas espécies que hoje conhecemos
na atualidade e que assumimos como sendo espécies naturais, na realidade são espécies modificadas e são modificadas geneticamente, só que as pessoas não tinham, os agricultores, os pastores não tinham esse conhecimento técnico de genética, porque não havia sequer disciplina de genética na época, para perceberem isso. O que se faz agora com a biotecnologia é fazer o mesmo processo, mas de modo mais seguro, já vou explicar porquê, mais rápido e mais rigoroso. Mais rigoroso porque sabemos o que é que estamos a alterar, em concreto. Mais seguro porque estas novas tipos, estas novas espécies, estas novas variedades, antes de irem para o mercado, para a alimentação, são muito estudadas, de modo a garantir, são feitos vários ensaios durante vários anos, de modo a garantir que são seguras. Principalmente na Europa, isto é uma das vantagens que temos na União Europeia, é que temos níveis de segurança e de fiscalização muito elevados que só permitem que isto surja, que só venha para o mercado, se estiver bem estudado, se houver garantias de que não nos vai fazer mal. E mais rápido, porque não precisamos de esperar várias gerações para ter uma nova variedade. Temos isso de uma geração para a outra. E depois o caso, outra teoria da conspiração, está relacionada com as vacinas. E isto prende-se com um dos temas que eu quero aqui trazer, que é as teorias da conspiração. Apesar de nós tomarmos este tema de modo leviano, e nós começamos por fazê-lo na Concept, era um fediver, era uma curiosidade, era pop culture, por assim dizer. A questão é que quanto mais nós estivermos envolvidos nesta pesquisa de textos, na pesquisa destes temas, apercebemos que isto não é bem assim. Isto tem consequências. As teorias da conspiração têm consequências e têm consequências graves. E este é o exemplo mais paradigmático disto. Havia doenças que já estavam em declínio ou erradicadas mesmo, no caso do sarampo estava erradicado em Portugal, e nos últimos anos tivemos um crescimento de surtos. Nós andamos a alertar para esta questão do movimento anti-vacinação e que um dia podia chegar a Portugal desde 2012, foi quando nos juntámos. E disseram que não, diziam-nos que não, estamos a ser alarmistas, em Portugal em particular temos elevados índices de vacinação, é verdade, e ainda bem. No entanto, nós dissemos, como acompanhávamos o que estava a acontecer a nível internacional e acompanhávamos, de algum modo, os movimentos que estavam a decorrer em Portugal, dissemos, não, olha, aqui em Portugal também os movimentos de anti-vacinação estão a crescer, por várias razões. Uns deles prendem-se com o movimento também das terapias alternativas, que recusam a vacinação, nomeadamente os naturopatas, recusam a vacinação, recusam também os químicos, mais uma vez, recusam os medicamentos. E nós temos isso, mais ano, menos ano, isso vai aparecer em Portugal, esse movimento, em grande número, e vamos ter problemas. Como é que se processou toda esta história do movimento anti-vacinação? Na realidade, o movimento anti-vacinação é tão antigo quanto a história das vacinas. Desde que se criou a primeira vacina, que as pessoas tinham receio, tinham dúvidas do que era aquilo, que é normal quando vem uma nova tecnologia, as pessoas não compreendem e têm receio, é normal recear aquilo que não se compreende. Portanto, o movimento anti-vacinação já é antigo, já vem de longe, teve avanços e teve recuos, mas na década de 70, um médico, Wakefield, publicou um artigo, publicado numa revista importante de medicina, a Lancet, em que afirmava que a vacina tríplice causava autismo. E isto criou um grande alarme na população, que foi potenciada pelos meios de comunicação e também junto à comunidade científica. O que é que a comunidade científica foi fazer? Perante esta grande afirmação, foi fazer a investigação. E a investigação demora anos a produzir resultados. Levantaram-se dúvidas, criou-se ali uma verdadeira polémica científica. Há polémicas que são falsas, que são inflacionadas por pessoas. Ou seja, os cientistas sabem que aquilo não é bem assim, e há pessoas que não são da ciência e que têm feito afirmações, portanto, isso são falsas polémicas científicas. Neste caso, tornou-se uma verdadeira polémica científica porque era um médico a afirmá-lo, um médico conceituado, e que ainda por cima tinha publicado os seus resultados numa revista altamente conceituada. Então, os cientistas, em equipas, em laboratórios independentes, foram verificar isso. E anos depois verificaram que isto não era verdade. Mesmo assim, perante a pressão mediática, continuaram a fazer mais investigação e mais cientistas vieram dizer não, tal como nós pensávamos, a vacina tríplice não causa autismo. Os meios de comunicação continuaram a ampliar esta notícia e a certa altura um jornalista decide investigar, o Brian Deere. E percebe que vai fazer, estava interessado na história, foi investigar porque acreditava naquilo, à primeira vista acreditava nessa ideia, nada lhe parecia dizer o contrário, mas à medida que vai fazendo a investigação começa a questionar certos aspectos. E foi questionar o passado do autor da publicação, Wakefield, e descobriu algumas coisas. Foi esse jornalista
que denunciou a situação. Basicamente, o Wakefield tinha sido contactado por um advogado uns anos antes para demonstrar precisamente que esta vacina causava autismo. Porquê? Porque havia pais nos Estados Unidos, isto é uma coisa muito comum, isto para nós é um bocado estranho na Europa, mas nos Estados Unidos é muito comum as pessoas pedirem indemnizações, especialmente quando há doenças por trás, para receberem algum dinheiro, uma compensação. E nesse sentido, mas para haver para receber esse dinheiro, tem de haver cientistas a demonstrar que, de facto, neste caso, que a vacina causava esse problema de autismo. E então o advogado, perito nesses casos, contactou o Wakefield fez a investigação, produziu o seu artigo e publicou e demonstrou isso. E foi com base nesse artigo que, nos Estados Unidos, conseguiram pagar indemnizações às pessoas cujos filhos tinham tido autismo. E passou, então, isto ainda exacerbou mais junto dos meios de comunicação, que de facto esta vacina tríplice causava autismo, até porque, e a prova era que os tribunais estavam a pedir à indústria farmacêutica que pagasse as indemnizações por causa disso. Se não fosse verdade, os tribunais não pediam essa indemnização. O jornalista continua a fazer mais investigação e descobre mais que o Wakefield tinha criado uma vacina única, em vez de ser tríplice contra o sarampo, a rubéola e papeira, era uma vacina única. Ou seja, se a vacina tríplice saía do mercado, portanto, o Wakefield tinha criado essa vacina e patenteou-a, e se a vacina tríplice saísse do mercado, era a dele que iria ser comercializada, e portanto ele também tinha a ganhar alguma coisa com isso. E foi assim que se conheceu na totalidade o caso do Wakefield. O Wakefield, por causa dessa investigação jornalística, perdeu a sua licença de médico e teve de se exilar nos Estados Unidos, onde foi recebido e aclamado como um herói pelas pessoas que seguiam o movimento anti-vacinação. E mais uma vez disseram, estão a ver, isto é o grande poder e o grande lobby da indústria farmacêutica, e deixem-me que vos diga, obviamente a indústria farmacêutica, sendo uma empresa, um conjunto de empresas, obviamente tem os seus interesses, não deixa de os ter, mas neste caso provou-se que isto era uma teoria da conspiração. Isto é outra das coisas, é que, como eu disse no início, as conspirações, as verdadeiras conspirações existem, as teorias da conspiração não passam de ficção até se encontrarem provas, ou, no caso, no caso que mostrei isto, é que se isto fosse uma conspiração verdadeira da indústria farmacêutica a tentar encobrir alguma coisa relacionada com as vacinas, mais cedo ou mais tarde a verdade acaba por se conhecer, como foi neste caso do Wakefield, em que com a investigação científica demonstrou que as vacinas não causam autismo. E a investigação jornalística demonstrou o que é que se tinha passado. Portanto, as conspirações acabam sempre, as verdadeiras conspirações acabam sempre por se descobrir com o tempo. Principalmente quanto mais pessoas estiverem envolvidas. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas, é mais fácil alguém dar com a língua nos dentes e a verdade acaba por saber. Porque mesmo que nos pagassem, uma pessoa ou outra iria sempre conversar com os... Mesmo que fosse pago para não falar, acaba sempre por falar com os familiares, com a mulher. As coisas acabam sempre mais cedo ou mais tarde por se descobrir. O que estas teorias da conspiração têm em comum? Em primeiro lugar, o desconhecimento que leva ao medo. Depois também tem o facto de haver tecnologia relacionada. As pessoas no início, são avessas a novas tecnologias, especialmente as mais complexas. E nós sabemos que na sociedade em que vivemos, em que o avanço científico é enorme e é muito rápido, as pessoas têm dificuldade em assimilar esse novo conhecimento, compreender como é que as coisas funcionam. Até porque há muitos cientistas a trabalhar, mas na minha perspectiva ainda há poucos comunicadores de ciência capazes de explicar às pessoas o que é que são essas novidades, essas novas tecnologias, como é que elas funcionam, e falar dos riscos, porque não há nada que tenha risco zero. Tudo tem alguns riscos. Olhemos, por exemplo, para o caso das redes sociais, do Facebook. Tem coisas boas, tem coisas más. Permite-nos falar, permite-nos conversar com pessoas que estão distantes de nós e que de outro modo não falaríamos com elas, mas nós vemos, pelos recentes casos, por exemplo, que envolvem a Cambridge Analytica, que há invasão de privacidade, obtêm os nossos dados são usados para outros fins pouco éticos. Portanto, tem vantagens e tem desvantagens as novas tecnologias. O que tem em comum também é falar muito em químicos, e mais uma vez as pessoas têm medo dos químicos. É uma narrativa que tem sido promovida e que nós tentamos combater. Não é por ter químicos que são maus.
Há produtos naturais que são bons e há produtos naturais que fazem mal. Por exemplo, os cogumelos, que há cogumelos venenosos, há venenos que são naturais, etc. Portanto, o ser natural não quer dizer necessariamente seja bom. E o mesmo com os químicos. Há químicos que são bons, que nós utilizamos, produtos farmacêuticos sintetizados que nos fazem bem, e há outros que nos fazem mal. Portanto, o facto de ser natural ou de ser químico não é necessariamente bom ou mau. Mas existe muita esta narrativa inculcada na sociedade e que é difícil de tirar. Quem promove estas ideias é alguém que tem a ganhar com isto. Muitas vezes, estas teorias da conspiração são promovidas por sites, por blogs, que recebem dinheiro de visualizações, dos cliques, mas também de produtos que vendem associados a essas plataformas online. Estou, por exemplo, a pensar no caso do Infowars, que faz não só desinformação científica, mas também desinformação política, e que tem uma secção do site em que vende produtos. Não sei se conhecem o site da Goop. A Goop é um site da Gwyneth Paltrow, atriz, como todos sabem, mas que tem um site em que vende produtos também, segundo ela, alguns naturais, em que é dirigido para um público essencialmente feminino. No caso do Infowars, no site deles, na parte em que eles dedicam à comercialização de produtos, são, em alguns casos, os mesmos produtos, só que vendidos, marketizados para um público masculino. Portanto, onde as plataformas e os locais foram aqueles que eu disse, portanto, através de plataformas online. As redes sociais são muito utilizadas sempre para a divulgação destas ideias. Isto, mais uma vez, é a desvantagem das redes sociais. Tem a vantagem de promover e divulgar o conhecimento de forma muito rápida. Por exemplo, nós usamos as redes sociais para divulgar estes eventos. Isso é uma coisa boa, é divulgar a informação, mas também são usadas para divulgar a desinformação de modo muito rápido e depois nós não conseguimos fazer o fact-checking ou desmontar estas ideias em tempo útil. Porque, no caso dos chemtrails, quando eu vi aquilo, demorei umas 3 semanas até produzir o texto e, no entanto, o documentário inicial já tinha tido milhares de partilhas. E já agora, no caso dos chemtrails, foi a única vez, ou a primeira vez, e se calhar da única mais grave, em que fomos assediados, em que a Costa foi assediada agressivamente, com ameaças e isso tudo. Podemos falar de terapias alternativas, podemos falar de químicos, podemos falar de muita coisa que não nos chateiam. Nunca temos problemas. No caso dos chemtrails, obviamente são aquelas ameaças que a gente desvaloriza, porque é a boa ida, mas não é, a gente sabe que não é a sério. Mas tivemos um pico de visualizações, um pico de respostas nos comentários e, por curiosidade, porque é daquelas coisas que nós menos estávamos à espera de ter alguma reação, foi onde tivemos as reações mais agressivas. Quem acredita nisto? Ora, aqui é importante referir que tem sido feita muita investigação nesta área, mesmo a nível académico. Encontrei há relativamente pouco tempo, há uns meses, um projeto internacional europeu, financiado, salvo erro, pelo H2020, ou seja, um consórcio internacional de vários países, em que Portugal também participava neste projeto, que anda a estudar este tema das teorias da conspiração, menos virado para a parte científica, mais virado para a parte social e política. E, portanto, para dizer que este tema está a ganhar cada vez mais interesse por parte dos académicos e da parte dos decisores políticos, ainda bem, da parte da sociedade, eu já sabia, porque é a sociedade que me convida para vir falar destes temas. Mas é bom saber que também da parte dos políticos e dos académicos há interesse por este tema e faz-nos pensar na resposta a esta pergunta: quem acredita? Porquê? Na altura que nós escrevemos o livro, e não foi assim há tanto tempo quanto isso, há bocado disse final de 2016, mas foi final de 2017, fomos ver a literatura científica, nomeadamente Psicologia do Comportamento, o que é que tinha sido escrito, e parecia que havia várias hipóteses, desde pessoas com narcisistas, com síndrome de narcisismo, com falta de confiança nelas próprias, com receios, portanto, pessoas fragilizadas, e tudo isto remete para aquela ideia de alguém que não está bem consigo, que não está bem com a sociedade, pessoas que não estão bem inseridas na sociedade, que acreditam nestas teorias da conspiração. Por enquanto, é exatamente o contrário, não são pessoas que estão fragilizadas. É porque isto parece quase, não é insultuoso, mas parece depreciativo. Ou seja, são pessoas que não estão bem, que acreditam nestas coisas. Mas o que eu tenho encontrado ao falar com pessoas é que são pessoas, algumas, inteligentes, com formação científica, ou com formação académica, não necessariamente científica, especialmente nestes casos, porque os cientistas sabem desmontar isto, em princípio, grande parte deles, mas pessoas com formação académica noutras áreas, por exemplo, na área das humanidades, e, portanto, não é
é porque não tem formação científica e, portanto, naturalmente tem mais dificuldade em desmontar teorias de conspiração relacionadas com ciência. Mas são pessoas cultas, formadas, que também acreditam nisto. Portanto, não pode ser. E não me parecem pessoas desajustadas socialmente, não me parecem pessoas desequilibradas. E, portanto, acho que essa resposta que temos tido até aqui e que é dominante a nível da literatura está incompleta. E, portanto, eu acho bem que se faça mais investigação para ver se compreendemos melhor o fenómeno, porque eu acho que há outras respostas para além desta. Do movimento anti-vacinação, as consequências são graves para a saúde, é grave para uma questão de saúde pública, porque não são só as crianças ou as pessoas que não são vacinadas que podem contrair as doenças, são também toda a população, porque nem toda a gente pode ser imunizada. Não é? Há pessoas que são alérgicas a alguns dos componentes da vacina, aí há soluções em que podem ir tomar a vacina, meio hospitalar, para o caso de ter um choque anafilático, de serem tratadas a tempo e não procederem, mas isso são casos raros. Mas pessoas que não podem ser vacinadas, como por exemplo as crianças muito pequenas, que não têm idade para levar certas vacinas, podem contrair essas doenças. E portanto é importante que a maior parte da população esteja vacinada, de modo a proteger as outras, que é o chamado efeito rebanho, de modo a que as outras que não podem ser vacinadas não contraiam a doença. Ouvimos muitas vezes, ainda sobre as vacinas, a questão, então, mas não são a favor da liberdade individual das pessoas? Sim, nós somos. E, portanto, nós na Consa precisamos fazer dar o máximo de informação às pessoas para que depois as pessoas tomem as melhores decisões de modo informado e consciente. O que acontece é que quando se fala de não vacinar as crianças, aí a liberdade individual não se põe. Não se põe porquê? Para começar, porque são crianças que não têm ainda total capacidade de escolher de modo informado. Estão dependentes dos seus pais, que são os responsáveis por eles. E depois porque a saúde da criança prevalece, e toda a sociedade prevalece sobre a liberdade individual, a nosso ver. E, portanto, nesse caso, dizemos que as crianças devem ser vacinadas, toda a população deve ser vacinada, as crianças em particular. No entanto, se algum adulto não quiser, desde que tome, desde que tenha consciência disso, pronto, está aí a prejudicar a sociedade. Em último caso, se o número de doenças que estão controladas dispararem, aumentarem nos próximos anos, aí se calhar nós vamos rever a nossa posição e se calhar vamos defender uma vacinação obrigatória. Neste momento ainda não defendemos, porque em Portugal pelo menos não se justifica isso, mas se o caso se agravar, obviamente, que para proteger toda a população, se calhar vamos ter de sacrificar a liberdade individual, neste caso em concreto da vacinação. O que fazer e que soluções? E portanto eu acho que os jornalistas, para além dos cientistas, os jornalistas podem ser os heróis desta história. A comunicação social tem aqui um papel muito importante. O papel é esse, de informar, de ir investigar tudo a fundo, e temos de investir, eu acho que de algum modo, não sei bem como ainda, mas de algum modo tem-se de investir no jornalismo de investigação. Os jornalistas têm um papel muito importante, os cientistas também. Os cientistas devem vir mais a público e falar das suas áreas de especialidade para esclarecer a população, e tem de ser feito mais investimento em comunicação e divulgação de ciência. Tem sido feito muito nos últimos anos, a comunicação de ciência é uma área que tem crescido muito em Portugal, ainda bem, mas é preciso fazer mais. O que temos tido são comunicadores de ciência em associações, em gabinetes de comunicação, mas falta mais intervenção com a sociedade. Os comunicadores de ciência, aí em sociedade. Os museus de ciência têm tido muito isso, mas os comunicadores que estão nos museus de ciência divulgam o que está nos museus. É preciso fazer mais esta ligação entre a verdadeira investigação académica e o público, especialmente aquele público que não tem acesso, normalmente, por várias constrições financeiras, não pode ir a museus, ou porque está longe dos museus, etc. E daí também, projetos como Ciência na Imprensa Regional seriam importantes, este criado pelo António Piedade, no qual ele tem colaborado muito, porque leva a ciência a sítios onde ela normalmente não iria, que era ao interior do país. A Rede de Ciência Viva também tem apostado nisso, mas é preciso fazer ainda mais, apesar do muito que já tem sido feito. Sua exposição, eu dou-lhes parabéns porque também pessoalmente concordo com a falácia das teorias que expôs. Em relação à questão dos alimentos geneticamente modificados, faço, no entanto, uma observação. É verdade que é um processo que temos vindo a desenvolver enquanto espécie desde há muito tempo, a alteração de genética dos alimentos. No entanto, hoje vivemos a realidade da indústria alimentar em larga escala. Sim. E isso coloca novos desafios ao fenómeno. Não é? Há também o perigo de se gerar aqui um fenómeno de monopolização e uniformização no fabrico alimentar, e isso pode colocar
o fenómeno da redução da diversidade genética, que não será de alguma forma positivo. Bem, começar por dizer que, como eu já referi, quando surgem novas tecnologias levantam-se questões éticas. E essa é uma delas. O que fazer? Bem, relativamente à falta de biodiversidade e à uniformização e à falta de biodiversidade, os organismos geneticamente modificados poderão ou não contribuir para isso. Passo a explicar. No caso dos organismos geneticamente modificados em plantas, o problema não é intrínseco aos organismos geneticamente modificados, é intrínseco à agricultura intensiva. Ou seja, esse risco acontece também sem termos em conta, se não incluirmos os organismos geneticamente modificados e se só tivermos a agricultura como temos agora, a que está maioritária, que é a agricultura intensiva, vamos ter exatamente o mesmo risco. Precisamente porque precisamos de alimentar as pessoas, há uma enorme população a necessitar de ser alimentada, a tendência é produzir muito do mesmo, portanto, da mesma variedade, muito na área mais pequena possível, e isso vai levar, obviamente, à perda de biodiversidade. Porquê? Imaginem um campo só com ervas, com as ervas normais, a natureza, uma biodiversidade do montado, por exemplo. Se eliminarmos essa vegetação autóctone de lá e colocarmos só milho, vamos perder a biodiversidade. E estamos a falar de milho normal, sem ser organismo geneticamente modificado. Isto para dizer que isso não é uma característica dos organismos geneticamente modificados. Mas depois vem o contraditório e diz, mas os organismos geneticamente modificados, nomeadamente o milho, que é o caso que eu estou a dar, são produzidos em agricultura intensiva. É verdade. Pode ser. E aí verifica-se. Mas não é intrínseco aos organismos geneticamente modificados. É isso que eu queria dizer. Correndo o risco disso acontecer noutras situações. Na realidade, os organismos geneticamente modificados sempre podem servir para aumentar a biodiversidade. Porque podemos criar novos tipos que não existem atualmente. Isto é um pau de dois bicos, porque a nível político, aí já passamos de um conceito, de um debate científico para um debate político. E a meu ver, e económico também. Na parte política, o que eu acho é que há espaço para os vários tipos de agricultura, se pensarmos em plantas. Acho que há espaço para a agricultura intensiva normal, como existe agora, a agricultura intensiva com organismos geneticamente modificados e para a agricultura biológica. Okay? Há espaço para tudo. E eu acho, a nível político, quanto mais variedade de tipos de agricultura que é feita, melhor. Temos riscos ambientais, temos riscos de espaço. A agricultura intensiva dá-nos uma vantagem que é produzir, como estava a dizer, muito numa área mais reduzida possível. Mas temos contras, nomeadamente perda de alguma biodiversidade. Eu sou vice-presidente aqui do Núcleo e no outro dia recebi um e-mail. A minha pergunta é mais um dilema. Sim. Se eu agi bem perante o que sucedeu. Recebi um e-mail de um rapaz, de uma sociedade, não me lembro bem do nome, queria falar comigo, queria que eu participasse como Núcleo, se desse o espaço para falar, vinha falar sobre quântica, etc. Eu fiquei curioso, com ele. Sim. E entretanto ele fala-me daquelas teorias quânticas, dos chakras, etc. E se eu me queria envolver perante isso. Sim. E eu na altura disse logo que não, que nem é um dos estudantes que tem, não é o nosso âmbito essa coisa, mas depois conversei com alguns colegas e eles disseram que eu talvez fui um bocado censura, ou seja, eu não tinha o direito de recusar ceder o espaço, claro que era com a autorização do departamento, e era um pouco a pergunta que eu lhe queria fazer, que é, nós devemos censurar esta desinformação, estas mentiras, estas teorias da conspiração, ou ele, por um lado, devia ter dado espaço, a abertura... O contacto que vocês receberam não foi único, em todas as universidades, as instituições recebem contactos desse tipo. A minha resposta é simples, é direta, mas vou justificar porquê. Eu acho que agiste muito bem. Em primeiro lugar. Porquê? Porque o que tu fizeste não é censura. O que tu fizeste foi não dar palco, são coisas diferentes. Uma coisa é eles virem cá e dizer, não podem falar, ou eles podem falar e interromperem, isso era mau, a meu ver. Mas o que tu fizeste foi não dar palco. Porquê? Porque o que essas pessoas querem, as pessoas que têm essas ideias, elas têm uma certa legitimidade no sentido em que acreditam verdadeiramente, muitas delas, a maior parte, as pessoas não são intrujonas, não são charlatãs. São pessoas que acreditam piamente nessas ideias e querem apresentá-las. Algumas têm o interesse de vir às universidades para dizerem isto é tão verdade que já fomos recebidos numa universidade. Portanto, o que eles querem é um selo de credibilidade. Por isso que eles vieram aqui para o departamento, viriam falar
iriam contactar a universidade, como já fizeram em Lisboa, na Faculdade de Medicina Dentária, na Faculdade de Farmácia, na Faculdade de Letras. Dou um exemplo, como já referi, no ano passado na Universidade do Porto fizeram aquele debate das alterações climáticas, em que a premissa era que não haveria intervenção humana e que havia outras causas, e vieram acusar, quando os cientistas só puseram isso, houve o grito de censura. Isso é típico. E enquanto nisto, algumas pessoas têm dúvidas, se eu disser que no ano anterior tentaram fazer o mesmo com o criacionismo, se calhar as pessoas já percebem que isto não faz muito sentido. Tentaram primeiro na Universidade do Algarve, a comunidade científica, quando soube disso, insurgiu-se, eles disseram censura, vamos procurar outra instituição, salvo erro, foi para a Universidade do Porto, tentaram contactar, mesma coisa, disseram que não, eles disseram não há problema, vamos procurar outro sítio. Foram para a Espanha, e em Espanha, também qual foi a cidade, conseguiram fazer lá, também numa universidade. O que eles fizeram a seguir? Isto era um núcleo de estudantes brasileiros, em que no Brasil o criacionismo é muito forte, em Portugal, por enquanto, felizmente, ainda não tem expressão. Os únicos contactos que eu tive com o criacionismo em escolas foi por núcleos de alunos que seguem uma religião evangélica, portanto, os evangélicos e os testemunhos de Jeová. Tanto que uma vez, numa das escolas, acharam mesmo que eles panfletos, os testemunhos de Jeová, e a dizer, falar do criacionismo, e portanto não havia evolução. Até usavam as frases do Richard Dawkins, imaginem lá, para justificar o criacionismo. O Richard Dawkins, que é um biólogo que critica precisamente isso. Isso nós quisemos fazer com o livro Não Se Deixe Enganar. Foi precisamente isso. Estes problemas existem, estão aqui. Nós tentamos fazer algum debunking de algumas dessas afirmações, mas há muito trabalho por fazer. E já agora, não se deixe enganar, não é só não nos deixarmos enganar pelos outros, mas também não nos deixarmos enganar por nós mesmos. Porque muitos destes problemas resultam dos nossos vieses pessoais. Não é? Nós temos tendência a acreditar mais facilmente numa afirmação que vai ao encontro das nossas crenças, mesmo que essa crença seja falsa. E portanto nós estamos a enganar nós mesmos, ou as ilusões de ótica, nós somos facilmente enganados. O ceticismo está na fase anterior, está na fase em que nós vamos analisar os casos. Portanto, antes de eu chegar à fase em que passo a informação, o ceticismo vem nessa fase intermédia entre chega-me uma determinada alegação, eu vou investigar, e é nesta parte que está o ceticismo, e quando chego a uma conclusão, passo-a. E tento fazê-la de várias maneiras. Através do site, obviamente, tem de ser, porque esse é o veículo de comunicação top-down, que é aquilo que nós queremos evitar. Portanto, eu escrevo, vocês leem, mas depois fazer o que estamos a fazer aqui. Reunimos, fazemos nas tertúlias, fazemos nestes eventos em que somos convidados, tentar dialogar com as pessoas para que haja esta espécie de diálogo. Portanto, o ceticismo, quando eu passo a informação, já é de uma forma militante quanto às pseudociências, porque também faz parte da nossa atividade na Concept, que é o chamado ativismo cético. Portanto, sim, há uma militância clara e assumida, há um ativismo, sim, mas também por causa da nossa formação. Na nossa formação, meia dúzia de nós na comunidade cética fomos ou somos, de algum modo, profissionais em comunicação de ciência. A Diana está a trabalhar atualmente, eu já trabalhei durante muito tempo em comunicação de ciência. E, portanto, usamos estas estratégias de comunicação em que, sim, estamos a passar informação de modo quase afirmativo, e já vou explicar porquê, mas também de algum modo cauteloso, porque nós sabemos que se houver mais informações nós podemos, eu comecei a fazer isso no início, nós somos falíveis, podemos enganar-nos, mas estamos dispostos a reconhecer esses erros e a corrigi-los, se for o caso. E portanto somos cautelosos, tentamos ser cautelosos nisso. Mas quando temos alguma sustentação de provas, de evidências que sustentam a nossa opinião, nós passamos com mais convicção. E foi isso que eu tentei fazer aqui. Eu consigo defender, ou sinto-me capaz de defender, estes casos que aqui trouxe. Até porque, como são da área da ciência, da minha área, portanto estou mais ou menos à vontade com eles. Portanto, sim, claramente, há essa afirmação, há esse ativismo, há essa militância contra as pseudociências. Tem toda a razão, mas nós fazemos deliberadamente. A parte do ceticismo entra na fase anterior. Eu, como disse, demorei muito tempo até escrever, no caso dos organismos geneticamente modificados, não, porque fiz um mestrado nessa área, portanto, eu e o Marco, com o colega nosso, que é de biotecnologia, estamos à vontade com esse tema, mas, por exemplo, no caso dos chemtrails, apesar de que me pareceu um disparate no início, como eu expliquei, eu quis perceber o que é que as outras pessoas, os leitores que não têm formação científica, ou as pessoas que estão a assistir ao documentário, pensavam. E daí, assistir, verificar, confirmar, fui ver o que é que aquelas pessoas que estavam no documentário já tinham dito, as que acreditavam mesmo nisto e estavam a defender, as que tinham as opiniões contrárias e que truncaram as afirmações delas. O trabalho cético vai nessa fase de investigação. Depois de cumprirmos essa fase, achamos então que estamos bem sustentados
e temos provas sólidas para fazer as afirmações que fazemos a seguir. Portanto, ceticismo é antes e depois, concordo consigo, militância ativa contra as pseudociências. Stella é um caso paradigmático, uma pessoa muito interessante com a qual eu discordo, na maior parte das coisas, mas não deixa de ser uma pessoa interessante e caricata e eu quero saber mais sobre ele porque conheço pessoas que, por exemplo, a Vera Novaes já o entrevistou e foi o que ela disse. Ele tem alguma formação científica, acho que ele chegou a terminar mesmo o curso de medicina e depois dedicou-se, por razões familiares, à indústria farmacêutica. E tem investido em prémios de ciência, mas também nos chamados prémios da Fundação Bial, que promove a investigação na parapsicologia, por exemplo. E a Vera Novaes, quando o entrevistou, disse isso, ele está ali a defender a ciência, certinamente, mas depois, de um momento para o outro, faz um salto como fala de parapsicologia e defende as coisas mais estranhas. Qual é que é a minha opinião sobre... E, portanto, por isso é que eu acho o senhor curioso, o Luís Stella curioso, porque não é uma pessoa linear, é uma pessoa complexa. E isso faz... Eu não o conheço pessoalmente, gostaria um dia de conhecer pessoalmente, para conversar. Quer saber a nossa postura no concept, é entrar em, como já disse várias vezes, entrar em diálogo e gostaria mesmo de conversar com ele, para perceber melhor, mas discordo dele em muitas coisas. Do ponto de vista técnico, ele já escreveu pelo menos 2 livros sobre esse tema da parapsicologia. Um deles era da ciência à evidência, salvo foi o primeiro livro que ele escreveu. Eu li parte do livro, não li todo, quero lê-lo, ao contrário de algumas pessoas que dizem eu não perco tempo a ler essas coisas porque é uma perda de tempo, eu digo o contrário. Eu quero ler porque só sei que posso fazer debunking, é conhecendo o que essas pessoas escrevem. Ainda não tive a oportunidade de o fazer, por motivos profissionais não consigo chegar a todo lado, mas quero ler os 2 livros dele. No que li desse da ciência à evidência, encontrei afirmações que ele faz que são falsas. Por exemplo, uma das coisas que eu lembro dele dizer, ele mistura parte da parapsicologia com a evolução, não consegui, com o conhecimento em evolução, perceber qual é que é essa ligação. Outra crítica que lhe faço é quando ele diz que não há estudos feitos na área da parapsicologia. Existe, e por isso é que os céticos e muitos cientistas refutam essas afirmações, é precisamente porque já há artigos escritos sobre essa área. O que ele poderia fazer, ele, o Luís Stella, era financiar investigação independente, até pode ser que isso que ele queira, mas na realidade a investigação que está a ser feita é para provar o que ele quer que seja provado. Isto é o que me parece visto de fora. O que é que eu quero dizer com isto de fazer investigação independente? No Reino Unido, pelo menos, há outras associações céticas congêneres a nível internacional. E nós anualmente, este ano não vai haver, mas até agora tem havido anualmente em Manchester, a QED, que é o equivalente à nossa Concept One, uma convenção anual de céticos, inglesa em Manchester. E existe lá um grupo de investigadores céticos, que são também psicólogos ligados às ciências da psicologia, que estudam a parte da parapsicologia, mas estudam de um ponto de vista científico. E o que eles têm encontrado é refutam as afirmações que têm sido feitas, encontram explicações para isso. São equipas multidisciplinares, maioritariamente com psicólogos, mas de pessoas de outras áreas também, para tentar perceber esses fenómenos. E a verdade é que os resultados encontrados não são favoráveis às ideias promovidas pela parapsicologia. E o que tenho acompanhado dos resultados da Fundação Bial, por exemplo, o Luís Stella já esteve várias vezes na prova oral, eu assisti a esses programas, tenho interesse em ouvir o que ele tem para dizer. Pessoas que trabalham, do Comitê Científico, que também estiveram lá a defender os prémios da Fundação Bial e a investigação que é feita, e as afirmações que são feitas não me convencem. O que eu devo dizer é que tem bastante mérito, e eu fico espantado porque é que demorou tanto tempo em Portugal a aparecer essa associação, porque este tipo de grupos são comuns em países mais desenvolvidos e não são comuns em países menos desenvolvidos. E, portanto, só existe nos Estados Unidos há muito tempo. Eu já assinava revistas deles, há várias associações de céticos, etc. Na Europa, em vários sítios. Na França há uma revista, todos os meses, sobre céticos. Em Portugal, enfim, está neste momento, e eu tiro o chapéu por isso, estão, digamos, a aparecer digamos, não só existem, mas como dão provas de vida através dos médios, através de eventos que fazem, de manifestações que fazem hoje. E, portanto, espero que continue o nosso trabalho, há uma ajuda que precisa. Obrigado. Dar exemplos de algumas teorias de conspiração da história. Talvez falar um bocadinho sobre isso. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, das pessoas que dizem que não houve Holocausto.
e porque é que dizem isto e quem é que diz isto. Ou que não houve a viagem à Lua e porque é que dizem isso, e enfim, falar. Ou, por exemplo, quem diz que o mundo é todo governado pelo clube de Bilderberg e coisas assim do género. Acho que isso ilustrará, talvez, a definir melhor o que é uma teoria de conspiração. E, quando o João disse que há teorias de conspirações que são verdadeiras, eu gostava de perceber melhor o que é que primeiro, o que é uma teoria de conspiração. Sim. E depois o que é uma teoria de conspiração verdadeira. Se existem pessoas que querem fazer passar ideias falsas, é verdade. Mas o que é preciso para se chamar a isso teoria de conspiração? É esse o meu ponto. Segundo, tal e quem acredita, eu acrescentaria porque acredita. E eu pergunto se acreditar não é uma marca do humano, nós acreditamos sempre. Se iludirmos não é uma característica nossa. E, portanto, se nós não sabemos cada vez mais sobre isso, nós, enfim, acreditamos em certas coisas, se calhar antes de mais nada. Damos por adquirido certas coisas. E por isso é que esse tipo de teorias entram facilmente, porque a maior parte das pessoas, eu direi, até será maioritária, a maior parte das pessoas tendem a ser iludidas. É muito fácil iludir-nos e a ciência, de algum modo, é uma resistência à ilusão. Para isso é preciso um treino, que a escola, em princípio, devia minimamente dar, e que é um treino que não é fácil, demorado. Portanto, ser cético é uma marca da ciência. Nós, por princípio, não somos céticos. E, portanto, aquilo que a ciência, se calhar, pode dar mais à sociedade não é tanto o conhecimento, porque o conhecimento atualiza-se. É qual é a maneira de uma pessoa adquirir conhecimento. E não há maneira melhor do que adquirir conhecimento, não um método científico, ter por base o ceticismo, não acreditar em qualquer coisa. Há simplesmente ideias que são melhores que outras, porque podem ser contrastadas com a experiência e dão resultado, e as ideias contrárias não dão resultado, não correspondem à realidade. Na realidade é mais crente do que nós, na conceito por uma simples razão, é que a conceito demorou a formalizar-se. E porquê é que se demorou a formalizar? Nós, apesar de nos termos juntado em 2012, já nos conhecíamos antes. E praticamente desde o início, quando vimos que havia um grupo de pessoas interessadas em fazer algo em prol da ciência, criar uma espécie de organização, hesitaram todos. Precisamos de pelo menos 9 pessoas para criar uma associação do ponto de vista formal. As pessoas hesitaram todas e chegamos a 2012, ninguém queria ir para os órgãos, alguns queriam a associação mas não queriam estar nos órgãos, isto dá trabalho, é cansativo, perdemos fins de semana, ninguém queria isso e acabamos por ter dificuldade em nos juntar. Em 2012, em nos organizarmos. Em 2012, lá nos organizámos, continuaram céticos, estas pessoas continuaram céticos, isto, da comunidade cética isto não vai avançar, se calhar não vamos ter pessoas suficientes, ninguém nos vai ligar, somos um grupo de amigos apenas. Pronto. Então, o que é que decidimos fazer? Primeiro, criar o site e fazer as tertúlias, portanto, conversas informais à volta da mesa, algumas já foram aqui em Coimbra, inclusive. Aliás, o primeiro encontro em que demos a conhecer a Concept, o site da Concept, foi aqui em Coimbra. Portanto, isto foi em 2012 e só em 2016 é que nos formalizámos no registro, etc. Isto demorou tempo. Fomos céticos relativamente a esta organização, apesar de trabalharmos para ela durante vários anos. Então, vimos que já tínhamos pessoas suficientes a seguir-nos, que já valia a pena, que já era mais do que um grupo de amigos, então decidimos formalizar a associação. Isto para dizer que também nós somos céticos relativamente a isto. Porquê só agora? E não no passado, quando outras organizações a nível internacional já o faziam? Bem, por várias razões. A primeira é porque a nível norte da Europa há mais esta experiência e esta tendência a um pensamento cético do que aqui no sul da Europa. Estamos ligados ainda historicamente à Inquisição, somos muito fechados, temos receio em promover novas ideias, em nos revoltarmos, em nos indignarmos, etc. E a verdade é que as associações céticas internacionais mais antigas estão sempre no centro ou no norte da Europa, e em Portugal, apesar de haver, no sul da Europa, apesar de haver algumas, são muito recentes. A Espanha tem pelo menos 2, em Portugal a nossa é a primeira. Mas devo dizer que nós somos a segunda geração do ceticismo. Isto demorou primeiro porque precisamos também de cientistas. Nós demoramos muito tempo, nós em Portugal, a nível de política de ciência, a criar uma boa comunidade académica, científica. Lembro que na década de 90, professores da universidade que ainda faziam divulgação de ciência eram mal vistos. Okay? Eu fui aluno, por exemplo, da professora Clara Pinto Correia, ela era uma grande divulgadora de ciência. Quando escrevia, ela era criticada pelos colegas que não devia estar a escrever divulgação de ciência. Portanto, temos este anátema sobre nós.
E depois, quando eu entrei para a licenciatura, já depois de 2002, salvo erro, o que aconteceu foi que eu fui querendo, já tinha esta vontade de fazer alguma coisa de divulgação de ciência, tinha uns bons exemplos, mais uma vez do Carlos Filhais, o António Piedade não era bem um exemplo, porque eu não o conhecia, só por causa disso. E portanto eu queria fazer alguma coisa e fui conhecendo pessoas que hoje estão inseridas no meio da comunicação de ciência. Estou a pensar no caso da Joana Lobo Antunes, estou a pensar no caso da Silvia Castro e outros afins, que foram elas que tinham vindo do estrangeiro, tinham feito o doutoramento e o pós-doc lá fora, tinham trabalhado em comunicação de ciência e queriam trazer comunicação de ciência para Portugal, e foram elas as minhas primeiras convidadas, quando eu estava na universidade, no núcleo também de ciências, no núcleo de biologia do curso, convidei-as para dar formação, fui trabalhando com elas, em colaboração, fui sócio da Associação Viver a Ciência, e foi aí que fui conhecendo as pessoas. Elas hoje estão a coordenar gabinetes de comunicação e, portanto, tudo isto demora o seu tempo. E estava eu a dizer, nós somos a segunda geração de céticos, porque a primeira eram 2 céticos que estavam isolados a trabalhar em conjunto, felizmente, que era o professor Carlos Filhais e David Marçal, a publicar os seus livros, o Darwin aos Tiros e outra história de ciência, e o Pipocas com o telemóvel e falsas histórias de falsa ciência ou falsas histórias de ciência. Havia também um Ludwig Skripal que durante muito sim, que era o presidente da CEP, que era os Céticos de Portugal. Como estava a dizer no início, as conspirações existem, são pessoas que se unem para conspirar perante um determinado fim, só que essas conspirações são facilmente descobertas e há provas, e as teorias da conspiração diferem quando é só uma ideia, é só uma crença, não há provas, e a ausência de provas é uma força para sustentar essa teoria da conspiração. Se descobrirem provas com o tempo, como foi o caso da indústria tabaqueira, então uma teoria da conspiração passa a uma verdadeira conspiração. Mas isto não quer dizer que todas as teorias de conspiração se tornem conspirações com o tempo. Isto é uma possível definição. A teoria de conspiração pode existir e uma coisa é uma conspiração verdadeira. Aí uma conspiração e uma teoria são coisas diferentes. São coisas diferentes. E o caso que também deu, que são bons exemplos, podem ser teorias da conspiração ou não. Normalmente cruza-se com outro tema que é o negacionismo. O negacionismo da ida do homem à Lua, o negacionismo do Holocausto. Portanto, o negacionismo do Holocausto divide-se em 2 fases. Mais uma vez, isto também é comum às teorias da conspiração. Uns defendem que não houve Holocausto nazi, outros defendem que houve, mas que não teve, os números não são aqueles que os historiadores defendem, que é um número muito abaixo. Portanto, há estas 2 ramificações. Porquê é que isto pode ser considerado teorias da conspiração? Porque lá está, mais uma vez, há alguém, eles, que andam a esconder alguma coisa das pessoas, nomeadamente no caso da ida do homem à Lua, eles são a NASA, que andam a esconder das pessoas toda esta história. Eles dizem que não há, portanto, os teóricos da conspiração dizem que o homem não foi à Lua, que não há provas disso, quando há evidências, e que, portanto, é a NASA que está a tentar enganar-nos. Porquê? Mais uma vez, que na teoria da conspiração, umas porque querem esconder a verdadeira forma da Terra, que a Terra é plana e portanto não é esférica, e tudo aquilo são imagens fabricadas para enganar as pessoas. Há outras teorias que é tudo uma fantasia, que foi na competição durante a Guerra Fria uma maneira de enganarem os russos que lá tinham chegado. Portanto, depende da teoria da conspiração. Portanto, aqui estes casos que o professor Carlos Filhais trouxe são bons exemplos, e também são exemplos de como as teorias da conspiração cruzam com o negacionismo.